Muito bem, pessoal, estamos ao vivo, sejam todos bem-vindos. Hoje a aula vai ser extremamente interessante. A aula a gente vai falar sobre a avaliação da queixa de esquecimento dos idosos. Seja bem-vinda, Selma. Estou fixando o tema da live. Queixa de esquecimento. Muito bem. Espero que vocês seja bem-vinda, Bruna. Quanto tempo? Espero que vocês tenham gostado bastante da aula de ontem. A aula de ontem foi um pouco densa, mas hoje vai ser um pouco mais prática, se assim posso dizer, tá? A proposta é que, de alguma forma, vocês aprendam a identificar a incapacidade cognitiva, né? Principalmente vocês que são da área de saúde, independente de ser médico ou não, tá bom? Então, pessoal, vamos começar. O povo vai entrando aqui, a gente vai acolhendo todo mundo. E é isso aí, vai ser ótima a live de hoje. Estou muito animada com o tema, com a possibilidade de dar recursos para vocês também identificarem, né? Principalmente os idosos que vocês cuidam. Porque qual que é a proposta? A proposta aqui, pessoal, quando a gente fala, né, do atendimento do idoso, independente se você está sendo um cuidador profissional, independente se você está cuidando de um familiar, a nosso objetivo é a sua percepção, né, de você estar atento a esse idoso, para que se tiver alguma alteração, tá? Se tiver alguma mudança, mesmo que seja talvez imperceptível, né, você já começa a reconhecer para a gente intervir mais precocemente possível. Seja bem-vinda, Vera, seja bem-vinda, Rizomar, seja bem-vinda, Ana Maria. Então, pessoal, quando a gente vai falar, né, sobre essa queixa de esquecimento, a gente pode partir de pressuposto de duas perguntas, tá? Que são perguntas gerais, que a gente utiliza muito ela no rastreio, né? Quando a gente vai trabalhar com os idosos, existe uma escala chamada IVCF, na verdade é um questionário, né, feito pelo professor Edgar, os colaboradores aqui da FMG, chama Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional, composto de 20 questões, e que a partir desse questionário a gente consegue... Deixa eu só... Vocês estão me escutando bem, pessoal? Acho que eu estou tendo retorno do seu celular. Então, quando a gente está tendo essa queixa de esquecimento do paciente, aí a gente pode utilizar dos recursos desse questionário, utilizando o chamado IVCF, né? Depois eu passo para vocês. Várias pessoas estão chegando hoje, né? Eu já falei um pouco desse questionário nas minhas primeiras aulas, mas o mais importante aqui, né, quando a gente vai falar sobre avaliação de queixa no idoso, são duas perguntas, tá? E essas perguntas vocês podem anotar para aplicar, tá? Para os idosos que vocês estão cuidando. A primeira coisa, ou para si próprios, tá? Primeira coisa, algum familiar ou amigo falou que você está ficando esquecido? Tá? Primeiro, sim ou não? E a segunda pergunta, esse esquecimento está piorando nos últimos meses? Tá? E a terceira pergunta que a gente pode avaliar também, esse esquecimento está impedindo a realização de alguma atividade do cotidiano? Tá? Se por acaso você respondeu, ou esse idoso respondeu sim a alguma dessas perguntas, a gente já pode começar a ter um sinal, né, um amarelo, assim, de que pode ter algum comprometimento cognitivo e talvez, né, relacionado a alterações, né, dessa parte de esquecimento por quadro demencial, principalmente se esse esquecimento está comprometendo a realização das atividades, né, do cotidiano dessa pessoa, ok? Então, primeiro conceito, existe um esquecimento, né? Esse esquecimento está piorando, sim ou não? Esse esquecimento que existe, que está piorando, está atrapalhando a vida dessa pessoa? Se sim, aí a gente realmente tem que ficar um pouco mais alerta, tá?
E quando a gente vai avaliar a queixa de esquecimento desse paciente, a gente tem que avaliar 3 pontos. O primeiro deles é a autopercepção. Tá? O que é isso? Toda vez que a gente recebe o paciente no consultório, toda vez que a gente, principalmente para avaliar a queixa cognitiva, esse paciente tem que vir acompanhado. Por quê? Muitas vezes a percepção do paciente de esquecimento é uma percepção falsa, tá? Principalmente nos quadros demenciais. Existem 2 tipos de pessoas que chegam no consultório. A primeira delas é a seguinte: doutora, eu vim aqui porque a minha memória está piorando, tá? Ninguém falou que minha memória está piorando, mas eu estou percebendo, né? É algo meu, né? Aí até o acompanhante está lá falando: não, doutora, eu não vi nada de diferente nele, não, mas o próprio paciente que se queixa. Eu estou preocupado com a minha memória, tá? Nesses casos, dificilmente nesses casos é quadro de demência, né? Que às vezes é a principal preocupação do paciente, tá? Quando o paciente normalmente chega no consultório, né, e ele mesmo tem essa queixa de esquecimento, a primeira coisa que a gente tem que pensar, né, ou é um quadro depressivo, né, que normalmente as pessoas depressivas têm mais essa queixa, pessoas ansiosas, tá? As pessoas ansiosas que fazem multitarefas, né, e às vezes aquelas pessoas que se cobram muito, tá bom? A gente pode, assim, tá, obviamente a gente vai né, examinar melhor esse paciente, mas a princípio a gente não tem que se preocupar tanto com o quadro demencial. O segundo tipo, né, de pessoa que chega no consultório, que aí realmente a gente tem que preocupar, é a seguinte: é aquela pessoa que chega no consultório com o acompanhante, e normalmente essa consulta ela foi... Mônica disse: meu pai não se dá conta de que está esquecido se eu não falar, lembrei ele, nem liga do tipo tomar banho. É essa pessoa, Mônica, que às vezes chega no nosso consultório, né, a consulta foi marcada pelo filho, pela esposa, e o paciente simplesmente chega e fala assim, né, a gente ia se apresentar: eu sou a doutora Melissa, né, como que eu posso te ajudar? Aí o paciente fala assim: não, doutora, tá tudo ótimo, não tem nada de queixar, não, tô se sentindo bem, não tenho nenhuma queixa, tá tudo ótimo. Aí nesse momento, né, o familiar desespera, né? Por quê? O familiar desespera. Porque né, o paciente, né, o pai ou o tio que precisa de ser avaliado, tá esquecendo as coisas, tá se perdendo, né, até dentro de casa, né, igual a Mônica falou, não se lembra de tomar banho. E normalmente esses pacientes, a gente brinca aqui, principalmente o professor Edgar, fala muito do sinal do pescoço. A gente vai começar a avaliar esse paciente e a gente normalmente, né, pergunta para esse paciente assim: quantos filhos você tem? Aí o primeiro sinal que esse paciente faz, ele vira para saber, né, e pergunta: quantos filhos você tem mesmo? Né? Quando que a gente casou? O que a gente comeu ontem? Né? É o sinal do pescoço. E normalmente esses pacientes que não têm essa percepção de esquecimento, geralmente estão evoluindo, né, para um quadro de incapacidade cognitiva, que se estiver comprometendo a vida dele no dia a dia, pode ser um quadro de demência. Aí qual tipo de demência? Aí pode ser demência de Alzheimer, né, demência de corpus de Levy, demência vascular. Existem muitos outros tipos de demência que eu vou citar durante essas aulas, né, que eu vou dar essa semana, mas o principal objetivo é, primeira coisa, a autopercepção. Se a autopercepção, o SPJ, seja bem-vindo. Se a autopercepção do paciente de esquecimento for menor do que da família, a gente possivelmente está entrando no quadro, né, de incapacidade cognitiva, tá bom? Se a percepção do paciente for maior do que a da família, a gente tem que pensar em outros diagnósticos, como quadro depressivo, como quadro de ansiedade, por exemplo. Aí, quando a gente vai avaliar esse paciente, além dessa autopercepção, a gente tem que pensar no tipo de memória. Existe a memória, né, que a gente fala memória de trabalho, que é aquele esquecimento normal, por exemplo. É a memória que a gente fala memória do presente.
Eu saí aqui do escritório e vou lá na cozinha e vou abrir a geladeira. Aí de repente eu paro e falo, nossa, o que eu vim fazer aqui e abrir a geladeira? Vou pegar o que mesmo? Ou então você chega em casa, né? Tá ocupada. Aí você para, nossa, onde que eu deixei meu celular? Normalmente, essa memória que todo mundo tem isso, e também os idosos, não é uma memória que a gente tem, não é uma perda de memória que a gente tem que se preocupar, tá? Por quê? É como normalmente está relacionado com multitarefas, ou um quadro de ansiedade, né? Ou uma preocupação, a pessoa que está mais preocupada. Então, a gente está fazendo uma coisa pensando em outra e a gente está desatento para aquilo que a gente está fazendo, ok? Então, às vezes a gente vai no shopping e né, tá preocupado com o que vai fazer lá, com o horário, aí guarda o carro e de repente na hora que você vai voltar você não lembra onde você deixou o carro, tá? Então tá relacionado, né, com esse quadro, né, de desatenção, com a distração, tá bom? Fazendo multitarefas, né, várias coisas ao mesmo tempo. Então, assim, por exemplo, uma vovó, a vovó tá lá cozinhando, aí o telefone toca, ela vai lá atender o telefone, aí a comadre dela que há 10 anos não liga, né? Ela fica toda emocionada, né? Começa a conversar, aí de repente começa a sentir o cheiro da comida queimando. Você vai preocupar com isso? Não tem que preocupar tanto, isso é normal, né? Qualquer pessoa, né, que recebe um telefonema e acaba se distraindo, pode esquecer daquilo que está fazendo. Mas agora, como é que a gente se preocupa? Quando a gente tem perda de memória episódica, que é isso que a gente tem que realmente ficar mais atento, né, com os quadros demenciais, que está relacionado ao passado, tá bom? Então, normalmente as pessoas que estão evoluindo com o quadro demencial, elas esquecem de fatos e principalmente da relação temporal. Então, por exemplo, quando o paciente, né, chega para consultar, a gente acaba conversando com o paciente, mas a gente já vai começando a avaliar principalmente a parte cognitiva dele. Então, assim, à medida que a gente vai conversando, né, para avaliar principalmente essa parte subjetiva da queixa de esquecimento, porque tem a parte subjetiva e a parte objetiva. A parte subjetiva é isso. A gente vai começar a perguntar, quantos anos o senhor tem? Ah, o senhor tem 80 anos? O senhor é casado? Se o senhor é casado, né? Ou se é solteiro, viúvo? Não, sou casado. É mesmo? O senhor tem quantos filhos? Ah, eu tenho 5 filhos. É mesmo? E me conta o nome dos seus filhos a partir do mais velho. Então, assim, aí o paciente às vezes consegue falar do mais velho para o mais novo. Aí vem o sinal do pescoço. Ah, é João, o Paulo, mas qual que é o mesmo? Então, toda vez que o paciente, ou ele se esquece do fato, né, por exemplo, ô, seu João, o que o senhor comeu? Né? O que o senhor almoçou no domingo? Né? Então, assim, o fato do passado, ou quando que foi a sua última viagem, né? E o senhor foi de carro, foi de avião, foi de ônibus, né? Demorou quanto tempo essa viagem, né? O que o senhor fez? Então, quando a pessoa ela começa a esquecer o fato, né, e a relação temporal, né? O senhor está casado há quantos anos mesmo? Né? Seu menino mais velho tem quantos anos? Ele nasceu em qual cidade aqui em Belo Horizonte? Então, à medida que a gente vai conversando, né, com o paciente, a gente até cria um vínculo com ele, né? Mas isso a gente vai compreendendo essa parte cognitiva e essa parte de esquecimento. Então, é muito importante, pessoal, quando eu falo nas lives, né, que a gente tem que se importar com a história do paciente, principalmente, né, pelo nosso interesse pelo paciente, são as oportunidades que a gente tem de avaliar melhor esse paciente. Por quê? Tem como a gente avaliar objetivamente esse paciente? Tem. E a gente faz isso. A gente faz os testes cognitivos, o mini exame do estado mental, o teste do relógio, o teste de lista de palavras do SERAD, enfim, a gente tem um mundo de testes cognitivos que a gente pode fazer objetivamente. Mas o mais importante, né, é avaliar subjetivamente esse paciente, é extrair dele, né, na primeira consulta, nos retornos, aquilo que ele está lembrando, porque às vezes o paciente ele começa a perder progressivamente, né, essa
cognição, essa memória dele. Então, quando a gente está acompanhando por muito tempo o paciente, a gente começa a perceber, né, as perdas desse paciente. Mas mais importante, precisa, né, sempre de alguém do lado que acompanhe esse idoso para confirmar. Porque se esse idoso for sozinho em casa, a gente não vai saber se esse idoso for sozinho no consultório, a gente não vai saber se o que ele está falando é verdade, né? Então, pessoal, é muito importante, tá? Para a gente fazer uma avaliação boa desse paciente, ter alguém que conhece esse idoso junto, tá? Porque senão não adianta nada a consulta, tá bom? Nesse paciente que começa a perder a parte de memória episódica, ou seja, dos fatos, né? Se esquece de quando casou, se esquece, né? Às vezes de quantos netos, né? Quando encontrou a esposa pela primeira vez, né? Quando que foi o nascimento do primeiro filho, né? Que normalmente são os marcos são situações bastante marcantes na vida, né? Às vezes a pessoa esquece. Nos casos assim um pouco mais avançados, né, de quadro demencial, a gente vê que o paciente começa a ficar repetitivo, né? Faz sempre as mesmas perguntas, começa sempre a falar os mesmos fatos. E o mais importante, isso começa a repercutir na vida do paciente, né? Porque às vezes é imperceptível, mas chega um momento que realmente a família olha e vê que não, tem alguma coisa errada, né? Principalmente começar a se perder, né? Locais que normalmente ele andava tranquilamente, ele começa a parar e fala, não sei onde eu estou, né? E normalmente nesses momentos que tem repercussão funcional na vida do paciente, provavelmente o paciente já está evoluindo como um quadro um pouco mais avançado, tá bom? Quando a gente fala nessas partes de perdas cognitivas, existe uma escala, chama escala de Pfeffer. Deixa eu pegar aqui para vocês só um instante. Se vocês tiverem aí um papel, uma caneta, vocês podem pegar que a gente vai fazer juntos. A Mônica falou que meu pai pergunta a mesma coisa várias vezes. Dia da semana que estamos, qual dia que estamos, não posso contar nada de festa antes que ele fique ansioso, pergunta ainda mais qual dia estamos. Então, pessoal, Mônica, obrigada, viu, pela sua consideração aqui, né, de dar o exemplo da sua casa. Eu vou dar uma live, eu acho que essa semana, mais pro fim da semana, sobre rotina em idosos com quadro demencial, tá? Mas eu já vou te adiantar, assim, coloca sempre um calendário grande, né, daqueles números grandes, perto, assim, ou perto da cadeira dele, ou numa parede que ele tenha acesso, né? Que seja fácil para ele bater o olho e ver, né? E você vai marcando os dias. Ah, hoje é terça-feira, né? À medida que os dias for passando, você vai riscando, porque eu sei que é desgastante, né? E tudo aquilo que você pode fazer para aumentar a autonomia e independência do seu pai é importante, tá? Então a dica que eu vou te dar, né, para as outras pessoas que estão aqui, põe um calendário grande, com letra grande, número grande, tá? E chega no dia, por exemplo, o seu pai acordou, né? Aí ele vai fazer higiene dele, vai tomar café, né? Leva ele lá na folha, se ele estiver conseguindo escrever, né? Dá a caneta para ele, uma caneta, marca o dia, hoje é dia tal. Aí toda vez que ele te perguntar, né? Dá referência para ele do calendário, porque de alguma forma, né? Talvez ele consiga. Eu sei que às vezes tem essa questão da perda de memória recente, né? Óbvio, né? Mas às vezes é uma forma dele se tornar independente e conseguir, né, se lembrar dos fatos. É só uma sugestão que eu acho que pode te ajudar, tá? Quando a gente fala, pessoal, nesse quadro de demência mesmo, a gente tem que sempre avaliar se há comprometimento das atividades do dia a dia desse idoso, tá? Então, Mônica, vou fazer umas perguntas aqui. Você pode fazer aí pensando no seu pai, tá? Vocês podem fazer também, tá, pessoal? Então, beleza, tá? Beleza. Ok? Vou fazer a pergunta para vocês primordialmente. Existe o seu pai, o seu familiar, está tendo esquecimento, né? E esse esquecimento está sendo perceptível pela família? A família ou o amigo está percebendo que ele está esquecendo? Sim. Esse esquecimento está piorando? Sim. Ótimo. Então, a gente pode ter algum comprometimento cognitivo, tá? Esse é o primeiro ponto.
Qual o segundo ponto que a gente tem que avaliar? Tá tendo perda, tá tendo dificuldade de realizar as atividades do dia a dia? Aí como é que a gente vai avaliar isso? Né? Existe a escala de Pfeffer, tá? Essa escala eu vou falar para vocês, tá? Vocês vão responder sim ou não. Pra gente ver se tá tendo comprometimento no dia a dia desse paciente. Então vamos lá. Seu pai, seu familiar, seu paciente, ele é capaz de preparar a comida? No sentido de, se antes ele preparava, tá, pessoal? Porque tem gente que antes não cozinhava, então você desconsidera essa pergunta, tá? Desconsidera o seguinte, né? A gente vai pontuar 0. Se normalmente faz, se 1 ponto. Se faz com dificuldade, 2 pontos. Necessita de ajuda para fazer. 3, não é capaz de fazer. 4, nunca fez, mas poderia fazer, né? 5, nunca fez e agora teria dificuldade para fazer, tá? Qual o ponto que vocês dão nessa primeira pergunta? Vão anotando aí. Segunda pergunta. Seu pai, seu familiar, seu paciente é capaz de manusear o próprio dinheiro, né? Pegar o dinheiro, né? Separar como é que vai pagar as contas, né? Se vai guardar. 0. Vai pontuar 0. Se normalmente faz, 1. Se faz com dificuldades, 2 pontos. Se necessita de ajuda, 3 pontos. Não é capaz de fazer. Deixa eu ver aqui. Nunca fez, mas poderia fazê-lo, ou 6, nunca fez e agora teria dificuldades. Essa escala, pessoal, ela vai até o número 10. Deixa eu ver se eu consigo aqui mandar ela aqui nos comentários. Só um instantinho aqui. Depois eu vou deixar essa escala completa para vocês fazerem, que eu acho que vai ficar até mais fácil, tá? Senão vai ficar muito repetitivo aqui e a live vai agarrar um pouco. Qual que é o objetivo dessa escala? Ela avalia, né, se essa perda de memória está relacionada à cognição, tá? Porque a gente vai avaliar as atividades que normalmente o paciente faz que precisa de uma parte cognitiva maior, né? Como, por exemplo, né, você manusear o seu dinheiro, né? Você precisa da parte cognitiva para ver se você recebeu o valor certo, né? Para ver qual conta você vai pagar primeiro, né? Se vai ter alguma dívida, se você vai guardar o dinheiro. Outro ponto que a gente avalia, né? Se é capaz de manusear os próprios remédios, tomar os remédios na hora certa, né? Então a parte cognitiva é excelente aqui. Porque a gente tem que saber, o paciente tem que saber quais remédios que ele tem que tomar, né? A quantidade desses remédios, que horas que ele tem que tomar. Então essa escala é extremamente importante, nós utilizamos. Eu vou deixar nos comentários depois para vocês acessarem essa escala, aplicar nos seus pacientes, no seu pai, no seu familiar. Porque se existe essa queixa de esquecimento, se a gente percebe que essa queixa de esquecimento está relacionado a fatos passados, né, com comprometimento de relação temporal, ou seja, ele não consegue identificar se faz um mês que ele casou, 10 anos que ele casou, por exemplo, né, não sabe o ano que a gente está, não sabe o ano que ele nasceu, não sabe a idade dele. Então, os fatos com relação temporal, isso está prejudicado. E se isso de alguma forma está prejudicando o dia a dia dele, a gente tem um diagnóstico de incapacidade cognitiva, tá? E esse diagnóstico ele pode ser feito por qualquer profissional de saúde, né? Seja TO, seja enfermeiro, né? Seja fisioterapeuta, né? Que esteja atento, né? E que esteja, né, interessado no assunto, pode ser dado, né? O fato é que
a causa dessa incapacidade cognitiva, né? Se é um quadro demencial, se é um quadro depressivo, né? Aí isso realmente precisa da avaliação médica mais aprofundada, tá? Tem umas perguntas aqui, deixa eu só ver. A Mônica disse, eu também coloco ele, eu acho que é o pai dela, né? Para escrever o nome dele, para não esquecer, pois ele não assina mais, não compra nada sozinho. Então, provavelmente está tendo essa repercussão, né? De atividades do dia a dia, né, de fazer compras, que a gente avalia, né, a gente tem as atividades de vida diária instrumentais, que está relacionado ao ambiente social, né, de fazer compra, né, de pegar um ônibus, né, de cuidar do dinheiro. A gente vai começar a abrir o olhar diagnóstico, tá, das pessoas. Porque o que acontece, pessoal? A minha proposta inicial é cuidar de você que tem familiar em casa, né? Que você que tá apertado aí, né? Que tá com o pai, com dificuldades, com problemas, né? Com tio, né? Com avô com problemas. Não sabe o que fazer, né? Com idoso em casa. A minha proposta principal são vocês, tá? Eu quero ajudar vocês para dar o máximo de informação, porque a sobrecarga do cuidador hoje está excessiva, né? Eu vou falar isso em outro momento, senão eu vou me aprofundar muito aqui. Então, a minha proposta é ajudar vocês, tá? Pessoal, então vamos só voltar aqui. A Mônica falou assim, falei do meu pai, que coloco ele para escrever o nome, pois ele não compra mais nada. Então, eu só tô falando assim, a gente tem que fazer uma avaliação do paciente para ver normalmente onde está a perda funcional dele, ou seja, esse quadro cognitivo, esse quadro de esquecimento está comprometendo a vida dele. Porque a gente tem atividades que o paciente consegue fazer relacionadas ao autocuidado que são mais simples. Tomar banho, trocar de roupa, usar o banheiro, sair da cama e sentar na poltrona, comer sozinho. Isso tudo são atividades básicas de autocuidado. Existem atividades que são um pouco mais complexas, né? Cuidar da casa, lavar e passar roupa, usar o telefone, né? Cuidar do dinheiro, que são coisas um pouco mais avançadas, sabe? A gente fala atividades de vidas instrumentais, tá bom? E tem as atividades de vida avançadas, né? Que é dirigir, trabalhar, né? Viajar para outro país. Então, a gente tem, pessoal, acho que essa é a grande sacada. A gente tem as perdas funcionais, as perdas, né? Que a gente fala de atividades do dia a dia, né? Que o idoso ele vai perdendo a sua funcionalidade dos níveis mais complexos aos níveis mais simples, tá? Então, é mais fácil o idoso deixar, né, de cuidar do dinheiro do que esquecer, né, de como ele cuida do dinheiro, né, de que ele tem que pagar, né, de onde ele tem que ir para pegar o dinheiro, do que comer, né? A atividade de comer é mais simples do que a atividade de cuidar das finanças. Então, a gente vê que é o seguinte, à medida que a pessoa ela tem uma incapacidade cognitiva, ou seja, ela tem uma perda de memória que está repercutindo na vida dela, né, principalmente relacionada à memória do passado, né, e isso está gerando perdas nele, a gente tem que se atentar e tem que objetivar, né, um tratamento de acordo com a causa desse comprometimento. Quando a gente pega um paciente, né, que já está tendo esse comprometimento de memória e está repercutindo na vida dele, a gente obviamente a gente vai tentar dar um tratamento, né? Mas o mais importante, né, e essa é a dica para você, familiar, é o que você pode fazer, né? Acho que alguém me perguntou alguma coisa, eu falo uma coisa, depois esquece, e aí, né? Eu acho que a grande pergunta de vocês é, e aí, né? De tudo que você fala, e aí? O objetivo, né, é dar capacitação para vocês, né? Dar informações para que vocês possam estimular, né, para que vocês possam ajudar. Então, primeira coisa, né, para vocês que estão aqui, né, observar se realmente tem uma perda de memória e essa memória está relacionada a fatos passados, tá? Que eu acho que isso é mais importante do familiar indicar, porque vocês sabendo disso, quando chega no consultório, facilita muito a vida do médico, tá?
E é importante também para vocês observarem as perdas que acontecem progressivamente, principalmente no quadro demencial, tá? Segunda coisa, né? É o que eu falei com a Mônica, não sei se acabou o som nesse momento, eu acho que não, mas, por exemplo, ela falou que o pai dela esquece do dia, todo dia pergunta que dia que é hoje. Então, pessoal, o que vocês vão fazer nesses casos? Coloca calendário, né? Um calendário grande, com letra grande, né? E todo dia mostra, hoje é esse dia, marca, circula, deixa o lugar visível para que quando ele passar o olho, né? De alguma forma isso pode ajudar a relembrar. Outra coisa, deixar relógio, né? Para que ele comece a ter percepção de tempo, né? Porque às vezes realmente o paciente esquece mesmo, tá? Então, pessoal, se houve essa perda cognitiva, isso está afetando, né, a vida do paciente no dia a dia, precisa de ser avaliado, tá? Eu não vou falar aqui agora, já extrapolou o tempo, né, sobre tratamento, tá? Eu vou falar isso depois, mas nem era o objetivo dessa aula. Esse objetivo é nós identificarmos, né, as queixas de memória, tá? Nos pacientes com quadro de esquecimento. Então, só para quem chegou aqui, eu vou amarrar, tá? Se o paciente tá com uma perda de memória e essa percepção é maior do paciente do que do familiar, né? Doutora, meu pai, doutora, eu tô esquecendo, né? Ninguém falou que eu tô esquecendo, mas eu tô percebendo que meu esquecimento, né? Tô esquecendo as coisas, esquecendo onde eu deixei a chave, né? Isso tá me atrapalhando. Normalmente não é quadro demencial, a gente não precisa se preocupar não, tá? Mas se o paciente chega no consultório, né? E para ele tá tudo ótimo e a família, né, vê que realmente tá com esquecimento, né? E a família tá percebendo mais que esse paciente, né? Aí a gente realmente tem que avaliar melhor, ok? Então, pessoal, é isso. Estejam tudo anotados, estou à disposição, né? Podem mandar direct. Vou tentar abrir caixinha de perguntas hoje. Eu vou estar mais atenta também no Instagram, tá bom? Foi ótimo. Essa semana, pessoal, novidade, essa semana eu vou fazer um workshop quinta-feira, 6 horas da tarde, que eu vou falar sobre autonomia e independência, né, nos idosos. Fechei hoje o conteúdo, vai ser excelente, tá? Realmente eu acho que vai agregar bastante para vocês, tá bom? Eu acho que tá o link nos meus stories, onde vai ser a live, vai ser no meu YouTube, tá bom? Quinta-feira, 6 horas da tarde em ponto, tá bom? Pra gente discutir um pouquinho mais sobre esse assunto. Vai ser quase uma masterclass, tá? Vou trazer coisas um pouco mais profundas, mas mais úteis, tá? A minha proposta é dar coisas úteis para vocês, para que vocês possam aplicar e melhorar o dia a dia de vocês, ok? Então, pessoal, até amanhã, né? Pra gente continuar as nossas séries de lives. E quinta-feira, 6 horas da tarde, tá bom? Então, pessoal, agradeço. Bênia, vai ficar salva a live. A gente teve um problema, mas vou tentar juntar as duas lives em uma. Muito obrigada, mãe. Excelente conteúdo. Obrigada, mãe. Isso é muito bom. Obrigada, pessoal. Mônica, obrigada por sua ajuda. Sua live está ajudando muito. Olha, pessoal, fico muito feliz, tá? De poder estar realmente ajudando, contribuindo. Eu sei que a gente tem essa deficiência, né? Do dia a dia mesmo, né? Às vezes a gente dá orientações gerais, né? Mas não vamos ver do dia a dia. Eu sei que a gente mata um dragão por dia, tá? E eu quero realmente ajudar a pegar na mão de vocês e a gente ir junto até o final, tá bom? Então, pessoal, forte abraço e até amanhã. Fiquem com Deus.